Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores, em especial aos meus parentes que estão aqui, junto comigo, o sindicato, a qual eu represento neste momento, e a todos da plenária. Eu sou Maria Elis Nucforo, sou uma mulher indígena, sou professora na rede municipal de Blumenau, sou efetiva, e vim falar algumas coisas que acontecem nesse município que às vezes não são vistas, né? Em 10 de março de 2008, nós temos a sanção da Lei 11.645, que fala da obrigatoriedade, não é facultativo, estou falando obrigatoriedade, do ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira em todos os componentes curriculares, né, da educação, em especial, então, as artes, a literatura e a história brasileira. Isso é para todos, né? E a gente não vê. Eu sou formada em letras, em literatura, na FURB. Em 2006, eu me formei antes dessa lei, antes de 2008, então, né? Em 2020, eu ingressei na pós-graduação, num curso, então, de literatura, para aprender um pouco mais, para poder ensinar os meus estudantes. Lá, nesse curso, eu tive uma disciplina que chamava-se Literatura e Estudos Culturais, que mencionava um autor indígena chamado Daniel Munduruku. E por ali paramos, não aprendemos mais. E há necessidade que o professor se forme, né, e se atualize, e foi o que eu fui buscar. Mas também a gente entende que é dever da Secretaria de Educação também manter a formação continuada do profissional, para que ele tenha essa atualização de conteúdo e que consiga trabalhar com os nossos estudantes. Ali se vão, então, já há 17 anos que eu trabalho na educação no município de Blumenau. Este ano, no mês de agosto, uma semana bem fria de Blumenau, e em Santa Catarina, enquanto eu tomava o meu café na hora do recreio, na sala dos professores, eu comentei com alguns colegas que eu havia falado com a minha mãe, que é uma mulher indígena, que mora na terra indígena Ibirama-Laclanô, que lá também estava muito frio. E um colega de trabalho, que trabalha comigo há pelo menos 4 anos, meio sem jeito, e não foi num ar de deboche, queria me contar como que era o frio lá, como é que nós lidávamos com o frio lá. Eu entendi naquele momento que aquele profissional de educação que trabalha comigo há 4 anos ainda entende e acha que nós moramos em ocas, como se denominam os não indígenas, e nós não moramos em oca, nem é isso o nome das nossas casas tradicionais, né? Não no município de Santa Catarina, não para os povos originários daqui. E achava ainda que nós andávamos nus ou cobertos com penas ou com outros materiais da natureza. Nós estamos em 2025, o profissional trabalha comigo há 4 anos e era dessa forma que ele entendia que são os povos originários de Santa Catarina. E se ele que trabalha comigo e que me ouve falar tanto do meu território, porque eu falo muito do meu território no meu local de trabalho, falo para os meus estudantes, ele acha isso, eu imagino que outros profissionais da educação e de outras áreas também ainda imaginam como são os povos originários daqui. E aí ele me indagou dessa forma. Embora nós estejamos, então, amparados pela Lei 11.645, essa lei que obriga, né, a gente não tem a formação do professor. Os nossos materiais didáticos ainda vêm com conteúdo estereotipado, nos deparamos ainda com o racismo e com o preconceito. No Vale do Itajaí, que recentemente se intitulou Vale Europeu, aqui no estado catarinense, ele se exporta a imagem germânica e excluem os nossos saberes, as nossas culturas, a nossa história, a nossa presença. Blumenau é terra ancestral do meu povo. Quando eu ouvia o hino de Blumenau, que falava, né, que tem a história, que história é essa? Que história é essa que é contada? Eu não consigo cantar, eu sei todo o hino de Blumenau, eu sei toda a palavra dele,
Mas me dói o coração lembrar que a história do meu povo não é contada aqui. É a história das nossas mulheres que tiveram os seus ventres cortados e os seus fetos caídos no chão. É a história do Martinho Bugreiro, que colecionava orelhas em colares e recebia o pagamento dele. E é a história do meu povo que não é contada nessa cidade. Eu tenho certeza que este professor, aquele que eu falei, ele não é o único blumenauense que tem essa imagem dos povos originários aqui do Sul. Porque pode ser que existe povos originários no Brasil ainda, né, que vivem de outra forma. Quero falar que esses dias eu fiz uma formação pelo sindicato, onde se intitulava a literatura indígena, e ela foi aberta primeiro aos profissionais de educação e depois aos outros profissionais, porque se entendia que todos os profissionais precisavam de formação com a questão indígena. A assistência social negou a presença dos profissionais, porque disse que não precisava. Acaso os profissionais da saúde também não precisam da assistência social, não precisam e não trabalham com os povos originários daqui? Nós temos aldeia em Blumenau. Temos aldeamento no Forte, temos aldeamento aqui na Rua Itajaí, temos aldeamento lá no Garcia. E além dos aldeamentos, nós temos muitos indígenas, nós somos muitos que moramos nessa cidade. E nós também precisamos ser vistos. E nós não somos vistos. O meu tempo já acabou, é isso? Né? Sim. É uma pena que ainda a gente não tenha voz nesse lugar. Professora 5 Maria, minutos é pouco para contar. O seu tempo ele estourou em aproximadamente 1 minuto e 45, mas eu concedo mais 1 minuto a Vossa Excelência. Então, assim, a gente tem uma conversa aqui preliminar também do vereador Egídio a respeito de concessão de tempo para tribuna livre, e a gente tem que cuidar com alguns precedentes. Assim, eu posso permitir que o senhor faça isso mediante uma deliberação dos vereadores. Alguém contrário à entrega do tempo do vereador Volpato, a nossa colega aqui, que se manifeste. Tá? Em votação sobre concessão do tempo do vereador Volpato, alguma objeção? Perfeito, então está concedido o tempo do vereador Volpato, a Vossa Excelência, e também o vereador Egídio faz a mesma deliberação na concessão de tempo para o representante do Sintraceb, que fala em nome do SAMU também. Alguma objeção? Então, por unanimidade, Vossa Excelência tem mais 4 minutos, eu peço que respeite esse tempo, e o senhor vai ter o tempo, então, no final de 9 minutos. Então, são histórias, muito obrigada, Jean. São histórias que não são contadas, não chega lá na ponta, na escola, né? A gente não tem um material de qualidade, a gente não tem formação de professor adequada. As poucas vezes que eu fui chamada para dar formação na Secretaria de Educação, são tempos reduzidos. Ontem eu estive na FURB com menos de 20 pessoas, num tempo, num espaço adequado, e os profissionais não estavam lá. E aí eu pergunto, aonde estão esses profissionais que não estão lá para aprender, para depois poder ensinar as nossas crianças, né? E com relação aos outros órgãos da saúde, né, da assistência social, por que a assistência social negou, naquele dia, que os profissionais fossem participar da formação? Se os profissionais da assistência social são os que estão na ponta, que atendem a sociedade. E nós somos sociedade. Eu voto nesse município. E assim como eu, muitos outros também votam. Nós pagamos nossos impostos aqui também, e nós temos os mesmos direitos que os outros também têm, né? Os nossos espaços têm que ser reconhecidos. Nós não estamos aqui ocupando um lugar, como muitas pessoas acham, que não é nosso. É o nosso lugar, essa terra é terra ancestral do nosso povo. Muito antes da colonização chegar aqui, nós já estávamos aqui. Então, o que a gente pede hoje é o mínimo, comparado a tudo que nos foi tirado nesse lugar. Comparado às nossas terras, quando se fala desse rio, né, que era o nosso lugar e que nos foi tirado. Eu acho que o município de Blumenau, né, e os vereadores que estão aqui me ouvindo poderiam pesquisar um pouco e ver que nós temos outros municípios no Brasil, a exemplo de Crateús, no interior do Ceará, que viveu um momento histórico. Em agosto, a Câmara Municipal de lá aprovou por unanimidade a lei que reconhece a língua cariri, do povo cariri, como cooficial daquele município.
Quando a gente pede o nosso espaço aqui, nesse município, não quer dizer que a gente quer tirar toda a outra. Por que a gente não pode coabitar e viver junto? Por que a gente tem que viver numa guerra? Por que um tem que ser melhor e maior do que o outro? A gente não pode existir junto? Por que essa cultura germânica não pode dar um espaço para que a gente também se faça presente nesse momento e nesse lugar, que é a nossa história? Por que só a cultura germânica é privilegiada nesse lugar? Por que nas escolas de Blumenau tem uma semana inteira falando da cultura alemã? Da Semana da Língua Alemã, foram 15 dias na minha escola. E a gente não tem oportunidade de falar da cultura indígena e da cultura afro dentro das nossas escolas. Por que uma tem um privilégio e a outra não tem? Né? Então, eu gostaria, né, que já que a gente está nesse lugar, que eu estou nesse lugar, que os vereadores pensassem nisso. Como aplicar essa lei? Lá dentro da sala de aula, lá dentro da escola, e ofertar, né, formação de qualidade para todos os profissionais. Além da educação, todos os profissionais, e formação de qualidade. E valorizar e respeitar a nossa presença nessa cidade. Porque nós viemos para ficar, nós não vamos sair. Vocês não vão tirar a gente daqui. Aqui é o nosso lugar. Muito antes da colonização chegar, nós já estávamos aqui. Nós não vamos sair, nós vamos ficar. Esse é o nosso lugar e nós pedimos respeito, nós pedimos valorização, nós pedimos igualdade. Nós não queremos, se a colonização e a questão alemã quiser que ficar, que fique. Mas nós também viemos para ficar. Muito obrigada.